Vamos lá. Principal problema. Muitas pessoas, elas não sabem qual é o problema que tem. Então vem muita gente assim, Milena, não tô bem, mas eu não sei o que tá acontecendo. Me ajuda. Assim, ela tem. Eu costumo trazer essa metáfora, né, de um telhado gotejando. Então, às vezes, a gente tenta resolver o problema da goteira com balde. Esse daqui é só um efeito. Qual é a causa? Então, assim, elas vêm com efeitos que são, às vezes, insegurança, procrastinação. Tem uma área da minha vida, muitas vezes, profissional bloqueada. Não sei o que tá acontecendo. E aí, a partir disso, a gente começa a cavar, cavar, cavar. Aí tem esse ponto, caramba, eu não fazia ideia do porquê que esse problema, a nível emocional, né, tava impactando, tava travando tanto assim a minha vida. E até mesmo espiritualmente falando. Por conta do Podercast, por conta, né, de eu ter esse posicionamento com uma pessoa que cuida das emoções, mas que é cristã, vem muitas pessoas também falando, Milena, eu não sei o que acontece comigo, mas eu não consigo me conectar com Deus. Tem algum problema, eu não consigo fluir, eu não consigo, às vezes, ter segurança em Deus, às vezes eu não consigo ter confiança. Então vem muito essa questão também, tem aparecido bastante. É interessante que eu estava num retiro espiritual e estava um irmão Wilson e a esposa dele que conheceu o canal através do programa Podcast 33 e eu falei, e eles falando que foi uma benção, eu falei, então faz uma pergunta que eu vou fazer. E eu anotei, mas aí eu vou ver se eu lembro, Wilson. É mais ou menos o que você acabou de falar, porque tem pessoas que chegam e não sabem falar o seu problema que tem. É mais ou menos assim, a pessoa procura você, me ajuda. Aí você pergunta, mas você quer ajuda em quê? Eu falo, eu não sei. Então acontece muito isso. Acontece. E o problema é o quê? Emocional, mental, físico e espiritual. A pergunta de sempre, né, pastor? A pergunta de US$ 1 milhão que todo mundo quer saber. Eu costumo dizer que tem de tudo um pouco. Então, o que eu ensino hoje nos meus atendimentos individuais, para quem tem essa questão, e para as minhas alunas também na Academia Crisólia de Desenvolvimento, é ela aprender a discernir e entender, assim, separar. Peraí, nessa parte aqui eu vou lidar com isso, nessa parte aqui eu vou lidar com isso, nessa parte aqui eu vou lidar com isso. Então, essas questões, elas são juntas e misturadas, elas acontecem nos desafios da nossa vida. Vai ter uma parte que é emocional, vai ter uma parte que é espiritual, vai ter uma parte que eu preciso de um desenvolvimento pessoal, eu preciso de um certo conhecimento. Então, é sempre isso, é os três, vamos dizer assim. Você teve muita experiência na libertação nesse tempo para cá, ajudando essas pessoas? Quiser contar, compartilhar algumas experiências aí? Olha, tive muitas experiências. Eu falei até com o pastor, vamos puxar um pouco hoje pro lado mais espiritual, porque nos primeiros pontos a gente foi bem falando sobre emoções, aí no segundo a gente falou de uma parte mais técnica, né? De lá pra cá, a minha vida espiritual, ela deu um salto muito grande. Vamos dizer, você quer dizer salto cresceu mais? Cresceu muito, assim, Tem o quê? Um ano? Que foi o primeiro? Vai fazer um ano, eu acho que foi em próximo de agosto, né, que a gente gravou. Vai fazer um ano. Deu um salto muito grande de crescimento, de amadurecimento, de autoridade, de postura, de revelação, de discernimento também. Tipo assim, muitas vezes nos atendimentos eu falo assim, Espírito Santo, eu tô trabalhando. Aí ele vem e começa a falar. Eu posso falar aqui um ponto, assim, você me permite entrar aqui numa parte espiritual? Claro, Milena, por favor! Porque o pessoal já, assim, muita gente já vem, assim, com essa segurança, né? Poxa, Milena, eu gostei da forma que você se posiciona, que você fala, então seja livre. E aí, tem muitos casos que tem muita questão emocional, mas tem um ponto espiritual também. Então, eu peço muita sabedoria para que eu não fique bitolada dentro do espiritual, mas também que o meu entendimento do espiritual também não fique é, passando por cima de questões que são da alma. É claro que as duas elas estão interligadas, mas quando a gente tem essa maturidade para tratar uma coisa, outra coisa, a gente consegue ter um posicionamento assertivo na oração e também assertivo até mesmo na oração, assim, que eu digo de batalha espiritual. Mas as orações, a gente tem vários tipos de orações, né? Mas dentro do sentido de orar, de eu levar as questões da minha alma entregando pro Senhor.
Eu falo muito isso para as minhas alunas na academia também. Mas veja bem, eu só consigo fazer isso daqui se eu tenho conhecimento do que tá me machucando. Às vezes as pessoas elas reagem de uma forma, ela não sabe porque ela reage dessa forma. Tá fazendo sentido? Então, eu busco muito essa questão aqui. Eu vou falando, eu vou embora, né? Já até esqueci qual era a pergunta. Das Das experiências. experiências, maravilha. Então, acontece muito isso nos atendimentos. Aí eu falo, Espírito Santo, calma aí que eu tô trabalhando. Mas tem acontecido muito nos Você lembra de alguma atendimentos. experiência muito forte que você fala, você mesmo ficar impressionado com aquela experiência? Cara, teve uma essa semana. E essa semana foi. E essa semana. Pastor. Eu falo, Jesus, eu estou feliz contigo. Mas tem muitas. Essa semana eu atendi um rapaz que ele já foi da maçonaria e ele veio por um desafio em relação a uma área específica na vida. Não vou trazer muitos detalhes, né? Vamos só para a parte que interessa. Mas diante do passado dele, dentro do ocultismo, quando ele voltou para Jesus, ele era cristão, se envolveu em outras coisas e quando voltou para Jesus, ele sofreu, né? Porque quando a pessoa tem um passado de que tá no ocultismo, se envolveu com bruxaria, maçonaria, essas questões, quando volta para Jesus, aquelas influências que estavam na vida daquelas pessoas, elas requerem aquilo que no passado elas deram abertura. E aí ele falou um pouco sobre isso, que ele quase morreu várias vezes, que enquanto ele dormia os demônios vinham e atormentavam. Falou, Milena, eles tentavam tirar os meus braços, os meus órgãos, a minha mão, minha perna, minha pele ficava toda escura, toda preta. E, e aí eu atendi ele, assim, completamente com uma sessão de mentoria e terapêutica. Eu uno os dois, né? Um ponto de empurrão e um ponto de autoconhecimento, de análise, né? Não é só uma terapia, assim, tradicional. Então eu trago muito essa... Se for necessário confrontar a pessoa, na forma que eu atendo, eu trago esse confronto. Na terapia tradicional, não, a pessoa, ela percorre o caminho dela, né? Então ali, as pessoas que vêm até mim, ela, Milena, eu tenho essa confiança, você pode me confrontar com o que você tá vendo e eu não tô vendo, em prol de desenvolvimento. E aí, foi muito impactante, foi muito forte, porque quando ele entrou na sessão, eu já senti muito forte no meu coração. O Espírito Santo falando assim, ele precisa renunciar a algo e ele sabe o que é. Aí eu, tipo assim, Jesus, mas ele acabou de entrar, vou dar uma segurada. Aí eu fiz a sessão normalmente, como eu faço a primeira sessão e tudo mais. E aí no finalzinho, assim, estávamos quase encerrando. Aí, tipo assim, quando o Senhor fala com a gente não fala, eu não sei se isso acontece com o Senhor, mas eu fico assim, eu fico passando mal. Eu tenho que falar. Porque senão o negócio fica, meu Deus, eu não falei o negócio, eu tinha que ter falado. Aí eu falei, olha, eu já falei pro Espírito Santo que eu tô trabalhando, mas ele ainda tá falando aqui no meu ouvido. Eu posso te falar uma coisa? Aí ele, claro, Milena, fica livre, fica em paz. Eu vim justamente por causa disso. Eu te acompanho na internet, eu já vi que você sobe um monte. Fala, que bom. Então, uma dica aqui pra quem é terapeuta, só um parêntese aqui. As pessoas elas me perguntam muito, Milena, eu tô sentindo isso de unir as duas, mas eu não sei como. Gente, é muito simples. Começa a mostrar teu estilo de vida. Porque o teu estilo de vida vai atrair as pessoas que estão abertas para receber. Então você não vai ter problema nenhum de, ai, será que eu falo? Será que eu não falo? As pessoas que elas vêm até mim, elas vêm por causa disso. Que acompanha pelo Já Instagram, acompanha pelo já Instagram, já acompanha pelo não vai se YouTube. assustar com Não nada. vai se assustar. Assim, eu também, obviamente, eu só vou falar se eu ver se a pessoa tá aberta, né? A gente tem discernimento de espírito, a gente entende. Tem sessão que é completamente emocional. Eu não toco em nada espiritual. E às vezes não precisa. Às vezes nem precisa. Às vezes é só um ponto ali. Aquela pessoa, ela já tem uma vida ok. Só um ponto ali que precisa ser ajustado e a gente vai trabalhando em prol de desenvolvimento. Mas voltando. E aí ele falou isso. Aí eu falei. Aí ele. Caraca, eu já renunciei tudo. Aí eu falei, mas você sabe. Aí é muito engraçado que nessa hora,
Cara, é muito lindo, porque isso aqui foi um ponto de desenvolvimento também, onde a maturidade, a experiência com Deus, o tempo no secreto, as lapidações que o Senhor vai fazendo na nossa vida, vai nos desenvolvendo também. Porque antes eu tinha muita dificuldade de trazer um confronto assim, sabe, pra pessoa. Eu pensava assim, não, deixa ela, não, tá tudo bem, no tempo dela. E aí o Senhor tem me trazido mais essa ousadia de falar o que tem que ser falado. Porque às vezes a pessoa sabe, cara, só que ela não tem força pra... Ela não tem força pra... Naquela fase, naquela estação, naquele momento. Ela precisa de um empurrão, ela precisa literalmente de um mentor e falar, olha só, vamos olhar pra essa área aqui? E aí eu falei, olha, mas você me disse isso, 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 isso. Você não acha que pode estar entrelaçado a essa área? Aí pronto. Aí a gente começou a aprofundar ali naquela área. Aí eu já tava até encerrando a sessão, aí eu não queria orar por ele nessa sessão. Eu falei, cara, eu acho que. Aí o Espírito Santo, você vai orar. Tipo assim, a gente sente, né? Aí eu falei, Fulano, eu posso fazer uma oração por você? Aí ele, claro. Aí eu fiz uma oração e foi um mover muito forte. Ele tava se segurando. Eu falei, Fulano, se segura não, pode soltar. Aí ele ficava assim, meu Deus, tipo, cara, o que está acontecendo aqui? E aí, assim, foi um mover muito forte. Aí eu falei, fulano, olha só, vou encerrar aqui, não vou nem te falar como é que funciona o processo de acompanhamento para mais sessões comigo. Continua aí no teu manto e depois a minha assistente conversa contigo sobre os próximos passos. Aí eu saí, ele continuou lá no manto. No dia seguinte, ele me mandou mensagem. Falou, Milena, desculpa te interromper aqui fora da sessão, mas aconteceu isso, eu conversei com a minha noiva e a gente tomou uma decisão assim, assim, assado. E nessa noite eu tive um sonho e o Senhor... fazia muito tempo que eu não tinha sonhos. E o ministério dele, ele trabalhava com cura e libertação. Ele tinha afastado do chamado, né, por um bom tempo. E aí ele falou, fazia tempo que eu não tinha uma visão assim, sonho. E o Senhor confirmou coisas no meu coração e a gente conseguiu tomar essa decisão. Eu fiquei tipo assim, cara, que lindo. Que bênção. Pode falar, pode Que falar. bênção, que bênção. E quando nós gravamos o 33 e o 49, Podcast 33 e 49, você morava no Rio de Janeiro. E agora gravando esse aqui, que é o 60, agora eu não sei, 67 ou 68, até perdi a conta, você está morando em São Paulo. E sempre nós falamos aqui em outros programas, outras pessoas falam de frequência, de ambiência, de mudar, às vezes você precisa mudar de lugar. Como está sendo São Paulo? Já se adaptou? A frequência é boa? É ruim? Cara, ele é muito engraçado. A gente já começa as polêmicas por aí, né? Eu tô morando em Alphaville hoje. E há um tempo atrás, assim, 2022, eu era muito ligada, assim, em desenvolvimento pessoal, coaching. Eu era muito ligada nesse mundo, assim, eu tava sempre nesses eventos e tudo mais. E eventos até que Ih, a gente já começou a polêmica. E eventos até que falam de Deus, então eu entrava muito nessa atmosfera. E naquela época eu queria muito mudar pra Alphaville pra eu estar nessa atmosfera de eventos. E na frequência? E na frequência. Vamos dizer assim. Só que aí eu conversava com meu esposo, meu bem, vamos mudar pra Alphaville, que não sei o que não sei o que mais, vai ser muito bom, conexão, outra frequência, que não sei o que, nananã. Porque a Alphaville, cara, a Alphaville é diferenciado, ela tem um negócio de produtividade, de ação, de movimento, parece que quando tá lá é tudo mais fácil de fazer, de fluir. É impressionante. Enfim, então, lá atrás, quando eu ia pra Alphaville, eu já tinha essa sensação, assim, então eu tava muito... Eu ainda trabalhava com marketing, né, naquela época, então eu tava muito focada no profissional, em fazer dinheiro, em crescer, prosperar, dinheiro. Tava nessa loucura, assim. E aí vamos ver, meu bem, como é que a gente vai se sentir lá? A gente orava, chegava, aí não sentia nada de mudar. 3 vezes, aí a gente foi de novo. Nada. Aí, caraca, cara, eu gosto tanto daqui, eu não sinto de mudar pra cá. Aí mais uma vez, fui, nada. Aí tá bom, então a gente deixou. Só que no ano passado, a gente, de repente, assim, do nada, eu falei com o Daniel, meu bem, tô pensando em mudar pra São Paulo. Aí ele, aqui eu também? Do nada, literalmente. Aí eu falei, vamos morar? Aí ele, vamos.
Aí a gente orou, pum, confirmação na hora. Assim, é pra gente mudar. Aí um amigo nosso tava de mudança também, de Goiás pra Alphaville. Aí, tipo assim, foi mais um gás. A gente também tinha outros amigos em Alphaville. Falei, vamos pra Alphaville. Aí a gente decidiu mudar. Então, tá sendo muito bom. Eu não tive sentimento de mudança. A gente se mudou, a gente veio de carro, né? Trouxe as coisas tudo no carro. A gente vendeu tudo e veio pra cá. Então trouxe roupa, coisa de cozinha, né? Então foi bem mais tranquila a viagem. E aí eu cheguei na casa nova, eu tava assim, esperando a sensação de mudança. Não tive a sensação de mudança como se eu sempre tivesse morado ali. Mas por quê? Não teve essa sensação. Você sabe por quê? Olha, eu acho que é porque, assim, eu acho que era porque também teve muita confirmação de Deus. Muita, eu esqueci de falar dessa parte. Muita, tipo assim, quando a gente decidiu mudar, várias pessoas, assim, o Senhor usou várias pessoas e deram palavras proféticas. Olha, deixa eu te levando por um tempo assim, assim, assado. Não vou ficar falando de profecia, não, né? Porque ainda tá se cumprindo. Então, mas, tipo assim, sei lá, umas 5 pessoas de lugares diferentes, falando sempre a mesma coisa.